Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Aleluia. É uma coisa muito maravilhosa poder estar louvando ao Senhor junto com você que está aí na sua casa, nesse dia tão especial que teremos a Santa Ceia do Senhor. Sabemos que o nosso Deus está aqui e Ele está aí na sua casa. Essa música nos fala que o Senhor já fez muitas maravilhas e fará novamente, porque Ele é fiel. É o Deus que move as montanhas, é o Deus que abre o caminho no meio do mar. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhuma arma contra nós prosperará. Isaías 54:17 nos diz assim, que nós veremos a vitória. A batalha pertence ao Senhor Jesus. I see a victory. Nenhuma arma contra mim prosperará. A escuridão não prevalecerá. Porque o Deus que eu sirvo vence as batalhas. Meu Deus não falhará. Meu Deus não falhará. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em toda luta entra pra vencer. Eu não fugirei de um gigante, pois sei que vencerei. Pois sei que vencerei. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Confie nisso. Tudo que vem do inimigo, Deus transforma para o bem. Transforma para o bem. Tudo que vem do inimigo, Deus transforma para o bem. Transforma para o bem. Tudo que vem do inimigo, Deus transforma para o bem. Transforma para o bem. Tudo o que vem do inimigo, Deus transforma para o bem. Transforma para o bem.
nosso Deus, aleluia. Que bom, queridos. Nós vamos ouvir um vídeo cantado pela Julie que fala sobre o nome de Jesus, que o nome de Jesus faz tremer as trevas. Amém? Um vídeo com a Julie. Bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break. At your name, still call the sea to stir, the raging me to still every wave. At your name, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Que bom, queridos, estarmos juntos mais uma vez, para mais um culto, servirmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, prestarmos a Ele o nosso serviço, a nossa adoração. E hoje um dia muito especial para nós, onde estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Que pena que não estão todos aqui presentes para juntos celebrar este momento. Mas eu espero que vocês estejam preparados em casa, com o seu copo de suco, com o seu pedaço de pão, para juntos, nesse momento, participarmos deste evento, que para nós é um evento. A Santa Ceia do Senhor, para nós, é um momento muito marcante, porque ela demonstra a nossa comunhão com Deus. A Santa Ceia é algo que estreita a nossa comunhão com Deus. Cristo pega de algo tão normal entre os judeus. O celebrar a Santa Ceia entre os judeus era algo natural, era algo normal entre eles. Sempre que eles participavam de uma Santa Ceia, eles celebravam o pão, porque o pão é o alimento para a vida. Então, antes de comer, todas as vezes, eles pegavam do pão e agradeciam a Deus pelo alimento, pela saúde, pela vida. Então, era uma tradição entre os judeus. E logo depois de iniciar com o pão, eles pegavam do cálice e tomavam o cálice. E ao mesmo tempo que eles tomavam o cálice, eles agradeciam a Deus, porque o vinho, para eles, simbolizava a alegria. Simbolizava para eles a presença de Deus no meio deles. E todas as vezes eles faziam isso. E quando Cristo vem para estar com seus discípulos, ele pega deste momento, desse símbolo, que é o alimento, que é a alegria, e quando ele pega do pão, ele transforma algo tão natural,
em algo muito espiritual. E é como se ele dissesse o seguinte: eu estou agora me transformando neste pão. A partir de agora, este pão simboliza o meu corpo. Esse pão vai simbolizar o alimento que vocês precisam para se manterem vivos. É interessante como Cristo pega algo tão natural entre eles e aplica para o lado espiritual. E ele chega até o ponto de dizer: aquele que não participa da ceia, que não come do pão e não bebe do vinho, não faz parte de mim. Por quê? A partir do instante que nós participamos da Santa Ceia, comemos o pão, tomamos o suco, nós passamos a ter a vida de Cristo em nós. Passamos a ter a vida dele em nossa vida. O alimento que nós mais precisamos é Cristo em nós. Ele é a razão de nós caminharmos, de nós andarmos, de nós sorrirmos. Ele é a razão de estarmos vivos. Ele é a razão de passarmos até mesmo por momentos como esse, difíceis, de luta, mas com alegria e com a certeza que vamos sair lá na frente com a vitória. Então eu queria te pedir agora, para que você pegue o seu pão, para que juntos nós pudéssemos orar e celebrarmos este momento. Pois a Bíblia diz que, na noite que o Senhor foi traído, ele tomou do pão e, partindo, ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Olha que ele fala: isto é o meu corpo que é dado por vós. No instante que você comer deste pão, você estará se alimentando de Cristo. Não que esse pão se transforma no corpo de Cristo, mas é um símbolo da presença dele em nós. Esse pão torna o seu alimento espiritual. Eu quero orar por você agora e quero profetizar sobre a sua vida aquilo que nós sempre cremos. Todos aqueles que participam pela fé, depois de fazer um exame de si mesmo, como o apóstolo Paulo nos ensina a fazer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então participe do pão, participe do cálice. Depois de examinarmos, eu profetizo sobre a sua vida força, saúde e vida. Eu vou orar por este pão, quero orar pela sua vida. E peço a Deus que esse alimento te alimente, que você continue crendo que Deus é por nós. Pai, te louvamos, te agradecemos e apresentamos a ti agora este momento, Senhor, junto com os teus filhos, ao participarmos, ó Pai, desta Santa Ceia. Mesmo não estando presente fisicamente, estamos presentes espiritualmente, Senhor. Assim como cremos na tua presença em nosso meio, Senhor. Nós abençoamos este pão, abençoamos a casa dos teus filhos, a família dos teus filhos, ó Pai. Santifica, ó Pai, e produz força, saúde e vida, em nome de Jesus. Participemos do corpo de Cristo, em nome de Jesus. A Bíblia diz que, semelhantemente, depois do Senhor cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. É algo tão tremendo e maravilhoso que o Senhor realizou por nós. Ele nos deu um Novo Testamento, Ele nos deu uma nova aliança. E a Bíblia chega ao ponto de dizer que nós, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel à sua promessa. Creia que Deus está com você neste momento. Ao você participar deste cálice, mesmo estando na sua casa, ou onde você estiver, creia que o Senhor está com você. Creia que o Senhor está trazendo para a sua vida a resposta que você precisa, a direção, a solução que você precisa, porque Ele é fiel. Pai, te louvamos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pois nós cremos que Ele morreu e derramou o seu sangue por nós. E através do derramamento do sangue de Jesus, nós temos remissão dos nossos pecados. Nós te agradecemos por este momento, Senhor. Tomamos posse pela fé do perdão de nossas falhas e estreitamos a nossa comunhão contigo, ó Pai. E dizemos muito obrigado, Jesus, por tamanho sacrifício. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Participemos do cálice do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor seja louvado para todos sempre. Sinta-se abençoado na tua casa, ou onde você estiver. E saiba que o Senhor é contigo. O Senhor vai te abençoar e que essa Santa Ceia venha produzir na sua vida alimento espiritual, para que possamos suportar um pouquinho mais. Não está longe de acabar este momento.
em breve, muito em breve, nós estaremos juntos aqui, celebrando, eu creio que a próxima Santa Ceia, nós já estaremos juntos no templo, celebrando e nos alegrando na presença do Senhor. E todos serão muito bem-vindos, porque nós já estamos com muita saudade de todos vocês. Amém, queridos? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Agora vamos passar um vídeo para vocês. Nós estávamos em nossa casa e nós preparamos um vídeo especial com uma canção muito bonita que eu gosto muito, que fala sobre a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Foi a bênção que o Senhor orientou a Moisés para que ele mandasse Arão a abençoar a congregação. E nós gravamos lá em casa esse vídeo e eu creio que ficou muito bonito, vocês vão gostar. Então continue conosco. E logo após o vídeo, Deus tem uma palavra poderosa ao seu coração. E eu sei que Deus vai continuar falando nos nossos corações. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti. Levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti. Levante seu rosto e te dê paz. Sua face sobre ti. Levante seu rosto e te dê paz. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração,
tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti e te segue onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 ele é por ti. Amém, Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His presence go before you
amém. Espero que vocês tenham gostado dessa música abençoadora. Uma música que tem falado muito aos nossos corações. Fizemos isso lá na nossa casa. Tem sido um momento de aproveitar as oportunidades para estar louvando a Deus, adorando a Deus. E uma forma também que nós louvamos e adoramos ao Senhor é com nossos dízimos, nossas ofertas. Queria compartilhar com você um pequeno texto em 2 Coríntios, capítulo 9, que fala sobre a colheita, né? Semear e colher. A Bíblia nos ensina muito sobre semeadura e colheita. E diz assim, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por obrigação ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz parte por nosso intermédio, para que sejam distribuídas ações de graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não somente supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então, queridos, nós temos essa honra de semear na obra de Deus, na casa de Deus, na vida das pessoas que trabalham na obra de Deus e também daqueles que estão necessitados. E a Bíblia diz que nós colheremos segundo aquilo que nós semeamos. E diz também que nós não devemos fazer a contribuição por obrigação ou por medo, mas com alegria. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Portanto, queridos, Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, para que possamos ser generosos. E essa generosidade, ela venha resultar em muitas ações de graças ao nome do Senhor. Agradecemos a você que tem sido fiel à obra de Deus, que tem sustentado a obra, que o Senhor possa fazer como foi cantado neste hino agora há pouco, que o Senhor vire para você o seu rosto e te dê a paz, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te conceda o favor do Senhor. Receba na sua vida o favor do Senhor. Você que ainda não está trabalhando, que está com dificuldades financeiras, saiba de uma coisa, querido, Deus é fiel, Ele é justo e Ele ouve o seu clamor. Eu estava ouvindo hoje, lendo hoje a palavra de um salmista dizendo, eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Clame ao Senhor e Ele vai abrir as portas para você e te abençoar. Vamos estar orando por sua oferta, por aqueles que estão enviando. Você pode enviar pelo Zelle, pode fazer conforme está escrito aí na tela e Deus vai te abençoar. Senhor, nós oramos agora, abençoamos a vida de todos os que são semeadores na sua casa, na sua obra. Abençoamos também, Senhor, a vida daqueles que estão sem emprego, pedindo que o Senhor abra portas. Quantos têm sido, Senhor, desempregados, estão perdendo seus empregos, seus trabalhos, com lojas fechando, com tantas dificuldades, mas isso não ficará dessa forma. O nosso Deus é maior e Ele supre as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glórias. Colocamos a nossa confiança em Ti e declaramos em nome de Jesus que as portas sejam abertas, que os empregos restaurados, que os negócios possam continuar, Senhor, as pessoas possam continuar trabalhando, tendo seus negócios, seus business e sendo abençoados. Tudo isso nós te pedimos e te clamamos, Senhor, e te pedimos, olha para nós com o seu olhar de misericórdia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Graças a Deus. Para nós é um privilégio estarmos juntos de vocês, mesmo separados, mas juntos através desse meio
que tem sido nos proporcionado através dos vídeos online, espero que o vídeo que nós preparamos da música tão bonita tenha sido bênção na sua vida e tenha abençoado, como tem abençoado também a nossa vida. Quero dizer que estamos com saudades de todos vocês, faz muita falta vocês aqui para nós pregarmos, para nós sorrirmos juntos, para nós ouvirmos, né, a voz de cada um, para nós ouvirmos a participação, que é muito comum em nossa igreja, as pessoas participarem, né, eu fazer perguntas durante a mensagem, e eu quero confessar que eu sinto falta, às vezes, da presença de vocês aqui para perguntar alguma coisa, para ver como é que estão, para ouvir um testemunho, para saber o que está acontecendo, mas enquanto podemos fazer dessa maneira, vamos continuar fazendo assim, mas eu creio que muito em breve, nós já poderemos estar juntos para celebrarmos o nome do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, que se trata sobre a primeira multiplicação dos pães. Esse milagre é a primeira porque, logicamente, depois tem a segunda. E eu quero me prender a essa primeira multiplicação dos pães, porque eu acho muito interessante, porque é um milagre que é repetido nos 4 evangelhos. Se você ler o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, você vai ver a mesma história. E é importante que você leia essa história nos 4 evangelhos, porque cada um deles conta um detalhe a mais. Acrescenta, enriquece um pouco mais a história. E cada vez que você lê a história nos evangelhos diferentes, você observa que o texto fica mais rico, mais compreensível, e você consegue extrair um pouco daquilo que Deus quer nos ensinar nessa passagem. Não é somente um milagre, não é somente um evento, não é somente um fato que ocorreu, como realmente cremos que foi um fato, mas é um ensinamento. Porque sempre que Cristo mencionava alguma coisa, sempre que Cristo participava de algum momento, de algum evento, algo extraordinário sempre acontecia. E eu observei alguns detalhes que eu quero compartilhar com vocês nesta passagem, que se encontra em João 6, 1 a 15, que diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar, da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. É importante que leamos o texto. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Antes, eu vou pedir que tragam água para mim, por favor. Faltou a nossa Vandinha aqui hoje, né? Com a nossa água. Mas em breve a água virá, eu creio. E grande multidão continuava a segui-lo. A nossa diaconisa aqui já trouxe. Viu, Vandinha? Você faz falta. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, observa o detalhe. Jesus disse a Filipe, que era um de seus discípulos. Jesus disse a Filipe, bem específico. Jesus perguntou, ele disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria o pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Observe a ordem de Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado.
Então, eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada e deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha feito, tinha realizado, o povo começou a dizer, observa no comentário do povo, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Quando vamos lendo a história, parece que o final da história não tem muito a ver com a história. Porque o povo, depois de ver o milagre, reconhece que Jesus é o profeta. Havia uma expectativa entre os judeus da época de Jesus, havia uma espera entre eles tremenda pelo tal do profeta prometido. O profeta era reconhecido como Messias, era reconhecido como aquele que seria enviado de Deus, como Messias, para ser o grande libertador do povo. E eles viam em Jesus, através de seus ensinos e através de seus milagres, eles viram nele essa qualidade de ser o profeta que devia vir ao mundo. O próprio Moisés, 1500 anos antes de Cristo vir, havia profetizado que após ele, Deus iria enviar um profeta maior do que ele, maior do que Moisés. E Moisés acrescenta, a ele vocês devem ouvir. E observa que o povo está agora reconhecendo em Jesus, ou Jesus como sendo esse profeta. Mas o versículo seguinte parece uma incoerência, porque sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E eu fiquei a pensar, fiquei a meditar, fiquei a pensar nesse texto, e eu fiquei pensando, por que é que Jesus, para começarmos a meditar sobre o texto, por que é que Jesus se dirige a Filipe para perguntar a ele sobre como vamos alimentar esta multidão? Porque as versões, a outra narrativa de Lucas, de Mateus e de Marcos, diz que eles estavam numa cidade, próximo de uma cidade chamada Betsaida. E a Bíblia fala que Filipe era da cidade de Betsaida. Em João capítulo 1, versículo 44, menciona que Filipe morava em Betsaida. Então observa que Jesus ele vai exatamente perguntar para alguém que conhecia a região, conhecia o lugar. Filipe foi criado em Betsaida, cresceu em Betsaida, morava em Betsaida. Aquela cidade para Filipe era conhecida. Então ele sabia exatamente o que aquela cidade podia produzir de alimento. E ele até arrisca falar, aqui é impossível, não tem como. Não tem padaria suficiente para termos pães aqui para alimentar essa multidão toda. Cristo fala que Cristo perguntou isso aí, somente para quê? Para colocá-lo à prova. Para ver como é que os discípulos, ou Filipe em particular, como é que ele estava olhando para Jesus. A Bíblia é bem clara. Jesus perguntou para eles, para pô-lo à prova. Porque ele já sabia o que ele iria fazer. Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para este povo comer? Imagino que Filipe começa a dizer, não temos padaria suficiente aqui em Betsaida. Não tem padaria que dê conta para produzir pão para esse povo todo. Observe que Filipe responde de forma humana. Ele conversando com Jesus, já havia visto todos os sinais e maravilhas que Cristo já havia realizado, mas mesmo assim, ele responde a Jesus de uma maneira muito humana, de uma maneira muito carnal. É impossível, Jesus. Não tem como produzirmos aqui pão para essas pessoas. Mas a Bíblia fala que Jesus disse, ou perguntou isso, para pô-lo à prova. Por que colocá-lo à prova? Cristo queria saber o que é que estava no coração de Filipe. Cristo queria saber o que ele pensava a respeito de Jesus. Será que Deus pode nos provar? Será que Deus pode nos colocar à prova? O que a Bíblia fala sobre isso? Deus pode provar os seus filhos? O salmista, no Salmo 26, versículo 2, ele mesmo diz o seguinte,
Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração. Observe que o próprio salmista pede ao Senhor que ele seja provado por ele. Prova-me, Senhor. É um sinal que o Senhor prova as pessoas. Em 1 Pedro 1,7, tem uma passagem que eu admiro ela muito, porque diz o seguinte: porque para que a prova da vossa fé, ou seja, o Senhor prova a nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo. Então, se Deus prova a nossa fé, é sinal que Ele pode nos colocar à prova. Nesse momento que estamos vivendo, neste momento próprio, eu vejo Deus colocando à prova a igreja. Eu vejo Deus passando muitos cristãos na prova. É comum nós conversarmos com os pastores amigos aqui na Flórida, é comum muitos pastores estarem preocupados. Será que os membros vão voltar para a igreja? Será que eles vão voltar a frequentar os cultos normalmente, como frequentavam antes? Saiba, meu querido, Deus está colocando você numa prova, para provar e ver o que é que está no seu coração. A fidelidade, a busca pelo Senhor de coração, de verdade, porque aqueles que são fiéis, a Bíblia fala, eles não abandonam a congregação do Senhor. Eles não deixam de se congregar. Então, eu não temo por isso, porque eu sei que aqueles que são provados, eles serão aprovados também. É uma prova para nós ficarmos separados uns dos outros. Mas eu creio que todos nós iremos passar nessa prova. E na primeira oportunidade que nós tivermos, nós estaremos juntos com muita alegria. Porque Deus prova a nossa fé. Por que é que Jesus nos prova? Qual a razão disso? Porque Ele está sempre nos provando. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Tem um versículo que é muito interessante, que cabe muito bem nesse momento aqui. Olha só o que fala Deuteronômio 8, 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, presta atenção, e pô-los à prova. Para quê? Para que o Senhor pôs eles à prova? A fim de conhecer as suas intenções. Seriam obedecer aos mandamentos do Senhor ou não? Esta é a razão que o Senhor nos coloca à prova, para medir, para averiguar, para provar a intenção do nosso coração. Porque nós, humanos, temos uma capacidade muito tremenda de esconder a intenção do nosso coração. É muito comum você ver uma pessoa sorrindo muitas vezes, mas por dentro ele está sofrendo. Muitas vezes você vê uma pessoa contando um conto, parecendo ser verdade, e é uma mentira. As pessoas têm uma facilidade, às vezes, de enganar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a Deus ninguém engana. Deus sempre vai nos colocar à prova. Sabe para quê? Para conhecer as intenções do nosso coração. E aqui Jesus bota Filipe à prova. Não só Filipe, mas todos os seus discípulos e toda a congregação que estava com ele. Eram cerca de 5.000 homens. Jesus queria saber o que estava no coração deles. Por que é que eles estão vindo a Jesus? Por que é que eles estão seguindo a Jesus? Jesus queria saber qual era a intenção do coração de seus discípulos e daqueles que o seguiam. Então ele os coloca à prova. Observe um detalhe. Quando Jesus os manda assentar, a Bíblia fala que no Evangelho de Marcos, versículo 6, versículo 40, é importante esse versículo, Marcos 6, 40, que foi o próprio Lucas 9,14, diz que foi o próprio Senhor Jesus que ordenou eles a se assentarem na grama. Olha o que fala Lucas 9,14. E estava ali cerca de 5.000 homens. Mas Jesus disse a seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de 50. Lucas 9,14. Aí Marcos 6,40 fala, e eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Olha que interessante. Essa formação de se assentar em grupos de 100, de 50, ou até mesmo de 10, já era algo muito conhecido entre os judeus, quando eles se formavam
quando o povo se juntava para formar uma organização, quando eles se formavam para ir para uma guerra, quando eles se juntavam para resolver alguma questão, e quando iam muito para a guerra, isso era muito comum acontecer, eles separavam os pelotões em 1000, em 100, em 50 e 10. Aqui observe que Cristo somente manda eles sentarem em grupo de 50. Mas na mente deles, na mente do povo, porque eles já estavam vindo com a intenção de fazer Jesus um rei sobre eles, o que eles fazem? Eu imagino que surge um burburinho entre o povo, e eles começam, olha, ele nos mandou assentar em grupos. Agora é o momento que nós iremos ouvir dele uma ordem de governo. Separe em grupo de 50, separe em grupo de 100, e os 5.000 homens, provavelmente teve grupo de 1.000 ou grupo de 10 também, porque era costume deles fazer assim. E eles se assentaram muito rápido, porque já fazia parte do costume deles, já fazia parte da maneira deles serem, de se organizarem como exército. Por que Cristo faz isso? Por que Cristo manda eles se assentarem? Porque Cristo queria conhecer o que é que estava no coração deles. Cristo sabia que eles iriam demonstrar o que estava no coração deles. E este povo demonstra para Jesus o que estava no coração deles. Observe que a primeira atitude que eles tomam é reconhecer Jesus como um profeta. Sem dúvida alguma, este é o profeta que deveria vir ao mundo. João 6,14, é o texto que nós lemos. Eles reconhecem isso aí. Sem dúvida alguma, este é o profeta. Um reconhecimento tremendo, um reconhecimento profundo, um reconhecimento da divindade de Jesus. Um reconhecimento de quem realmente era Jesus e do que ele veio fazer. Mas logo em seguida, no verso seguinte, eles têm uma atitude totalmente contrária ao que eles estão falando. Cristo, numa certa ocasião, disse o seguinte, que este povo, eles me louvam com seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. Uma palavra dura para eles ouvirem. Vocês me louvam, me reconhecem com os lábios de vocês, mas o coração de vocês não está comigo. Esse povo, esses 5.000 homens que estão aqui, juntamente com os discípulos, que ainda estavam sendo treinados, sendo forjados, sendo formados, eles têm uma atitude correta de reconhecer Jesus. Mas em seguida, eles já queriam, porque eles pretendiam, o texto fala que eles pretendiam proclamá-lo rei à força. Nós vamos lá, e mesmo que ele não queira, nós iremos fazê-lo rei de Israel. Nós iremos proclamá-lo rei sobre nós. Ele vai ser o nosso rei, vai ser o nosso libertador, vai ser aquele que vai reinar sobre nossas vidas. Ele vai nos levar para a guerra, ele vai nos levar triunfante, porque ele ensina como ninguém, ele tem poder como ninguém, ele pode todas as coisas, ele é o nosso rei, ele vai guerrear as nossas guerras, e nós seremos libertos do poder dos romanos, porque eles queriam fazer isso à força com Jesus. Mas e o reconhecimento dele como profeta? E o reconhecimento dele como divino? E o reconhecimento dele como Messias? Como filho de Deus? Como vindo de Deus para libertá-los? Esse reconhecimento fica à parte. E eles começam agora a externar um desejo, uma vontade que estava lá dentro do coração deles. E é por isso que Cristo os coloca à prova. E observa o seguinte, que imediatamente, quando Cristo nota este fato na vida deles, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, olha só a atitude de Jesus. Retirou-se novamente do meio deles. Ou seja, eles perderam a oportunidade de ter a presença de Jesus com eles e ensiná-los algo a mais, operar um milagre a mais. Jesus se retirou do meio deles. Jesus não aceita, ele não fica no meio daqueles que com os lábios o reconhecem como Senhor, mas que em sua mente e em seus corações não o adoram e nem tampouco o reconhecem. Não se dobram diante dele.
Hoje, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas reconhecendo Jesus como o Senhor, reconhecendo Jesus como o Deus Todo-Poderoso, mas no fundo do coração, lá no íntimo, não acreditam. Zombam. Não vivem uma vida de acordo com aquilo que Deus tem para eles. Sabe o que acontece? Jesus, ao sondá-los, ao colocá-los à prova e ver essa atitude no meio deles, Jesus se afasta deles. Não afaste Jesus para longe de você. Nos dias em que nós vivemos, nos dias difíceis que nós vivemos, aqui no Brasil e na Europa, em qualquer parte do mundo, o que nós mais precisamos é a presença de Jesus bem próxima de nós. O que nós mais precisamos é a presença de Jesus aquecendo nosso coração, aquecendo a nossa alma, aquecendo o nosso ser interior. Não faça com que Jesus se afaste de você, pois o que você falar com seus lábios, que seja também a atitude do seu coração. Pois Deus é Espírito, lembre-se, Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não só em palavras. Palavras não impressionam a Jesus. Palavras não impressionam a Jesus. O que impressiona Jesus é você o adorar em espírito e em verdade. Fazendo assim, você atrai a presença de Deus. Fazendo assim, você não faz com que Jesus se retire de você. Faça como o salmista disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Aproxime-se de Deus. A Bíblia fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Peça ao Senhor que Ele te dê um coração sincero, palavras sinceras, não somente palavras vazias, mas palavras sinceras, que professam o nome do Senhor, mas que no seu coração também tenha um espírito de adorador, de alguém que reconhece a Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Eu quero orar por você agora. Mesmo se o Senhor te colocar à prova, você vai ser aprovado. Mesmo se o Senhor colocá-lo à prova, eu creio que você vai ser provado. Todos nós estamos sendo provados esses dias. De alguma maneira, de alguma forma. Mas eu quero declarar sobre as nossas vidas, sobre sua vida, a aprovação de Deus. O Senhor não vai encontrar em nós esta falha que Ele encontrou nos discípulos aqui. Tanto você pode observar que na passagem seguinte, Cristo os leva para o alto mar e deixa vir uma tempestade tremenda sobre a vida deles. Porque a Bíblia fala que o coração dos discípulos ainda estava endurecido, porque não entenderam, não haviam entendido o milagre dos pães. Porque também eles faziam parte desse contexto, pensavam ainda que Jesus seria o grande rei de Israel. E eles seriam com ele iriam reinar em Israel. O coração estava endurecido ainda. Mas que o seu coração, que o meu coração, não venha se endurecer diante dessas situações. Mas que nós possamos nos prostrar diante do Senhor, em humildade. E pedir a Ele, clamarmos a Ele: Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim. Perdoa-nos, perdoa-nos. E que nós possamos nos aproximar cada dia mais do Senhor. E que o Senhor Jesus jamais, jamais venha se retirar do nosso meio. Mas que Ele possa sempre se fazer presente em nosso meio. Oremos. Pai, eu quero te louvar. Quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, aplica essa palavra em nossos corações, para que nós possamos entender a Tua vontade, e não somente professar, confessar o Teu nome de lábios, mas confessá-lo de coração, Senhor. Sonda-nos e prova-nos, e veja se há em nós algum caminho mau. E então, Senhor, guia-nos pelas veredas da justiça. Não queremos ser reprovados por Ti, Senhor. Queremos ser aprovados. Abençoe a Tua igreja, Pai. Abençoe os Teus filhos ao redor do mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, Pai, na Europa. Toda a Tua igreja, Pai, que está passando por essa provação, Senhor. Abençoe para que ninguém venha a ser reprovado, Senhor. Mas que todos possam continuar firmes e constantes na Tua presença.
mesmo na luta, mesmo na provação, mesmo na prova, possamos continuar crendo, confiando, ó Pai, nas Tuas promessas. Eu profetizo vitória, ó Pai, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, porque oramos no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos por tudo, por cada ouvinte, Senhor, por cada ouvinte. Eu quero, Pai, profetizar saúde, ó Pai, sobre a Tua igreja, saúde sobre os Teus filhos. Profetizar, ó Pai, saúde, Pai, contra esse vírus, ó Pai, na vida dos familiares da Tua igreja, Senhor. Guarda-nos, esconde em Ti, cobre-nos com o Teu sangue, Senhor. Esconde-nos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se Deus falou o seu coração, quero pedir a você que você share esse vídeo com seus amigos, compartilhe, vá no YouTube depois lá, dê o seu like no YouTube, dê o seu subscribe se você não subscribe ainda no YouTube, para que possamos alcançar o número que precisamos lá, e assim vamos estar abençoando outras vidas, edificando outras vidas, e você estará sendo um emissário do Senhor, levando a palavra do Senhor a outras pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de ouvir nesta noite. E nós queremos nos despedir dizendo o seguinte, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.